Bom, recentemente montei um computador novo para que eu possa voltar a trabalhar, fazer outros projetos, né, com algumas melhorias, é claro. Instalei um sistema de water cooler, troquei placa de vídeo e precisava de um sistema de fãs eficientes ali, né, já que o meu gabinete exigia 7 fãs, né? Então eu optei por comprar uma marca que eu já conhecia e gostava realmente. Gosto muito da marca da Wise Mode, né? Acho bacana tanto o custo-benefício, né? O preço deles é bem bacana e acaba que eles entregam um produto bem legal. Desse kit veio 6 fãs. Como eu iria colocar o water cooler, então eu já sabia que ia me sobrar uma, né? Então dessa uma fã que sobrou, quando eu instalei todo o sistema, aí uma fã não funcionou, só funcionava o ARGB, mas não funcionava a função da fã, né, que é fazer ventilação. Então, como eu sabia que ia ter uma reserva, então o que, que eu fiz? Eu removi aquela fã e instalei a outra que seria a reserva, né, no lugar da que não funcionou. Tudo bem, todo o sistema cedeu, né? O water cooler também é sistema RGB, a parte ali da bomba do water cooler também é o RGB, então ficou tudo casado. Tive que colocar, né, 4 fãs em modo intake, né, para poder jogar o ar para dentro do gabinete, e o restante está em modo de exaustão, né? Então 4 manda para dentro, 2 superiores manda para fora e o de trás manda para fora. Passado aí nem 3 meses, a primeira controladora deu problema, né? O que, que ela fez? Ela travou e com isso ela parou de controlar os ARGBs, né? E no caso mais crítico, parou de funcionar as fãs, pararam de girar as fãs. No caso, as 5 fãs, né, estão ligadas na controladora agora do radiador, e a bomba está ligada na placa-mãe, então somente essa parte aqui das fãs estão ligadas na controladora. Agora o RGB está tudo ligado. Essa placa, né, ela serve até 10, né? 5 de cada lado, né? 10 fãs aí dá para conectar aqui em modo aí o RGB, desde que seja compatível, né? Seja de 5 volts. Tudo certo, tudo funcionando legalzinho, deu esse problema. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com a loja que me vendeu, que no caso eu comprei com a Kabum, né? Então a resposta deles foi o seguinte: como é um kit, eu teria que devolver o kit inteiro para que eles pudessem ver, para poder acionar a garantia. Só que imagine, é um computador de trabalho, né? Chega um tempo que eu preciso utilizar ele e eu sei que ele vai exigir uma ventilação. E se eu tirasse três fãs daqui mais a controladora, ele ia ficar só com a metade da ventilação. Então não poderia tirar. Então o que, que eu pensei? Comprei 2 kits, então, e eram 2 controladoras. Coloquei a segunda controladora, que é a que já está ligada ali, né? Após 2 meses dessa controladora ligada, congelou o ARGB, né, sendo que eu deixava ele num verde bem claro, né, deixava todo o meu setup, deixei ele para verde claro, e com isso, no caso mais crítico também, ele para as fãs. Então ele já está até assim a tampa aqui, né, já está até assim a tampa da lateral, e daí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar e ligar a alimentação da controladora para que possa voltar as fãs funcionar, né, e os LEDs. Mas o vídeo que eu estou fazendo aqui não é para denigrir a imagem de nenhuma empresa, não é para fazer reclamação, não é nada. A questão é que assim, eu tenho um problema, é a ventilação. Não, o RGB é só estética, mas a ventilação não é estética. Não posso ficar sem nenhuma fã, porque no caso mais extremo, dependendo da renderização que estiver fazendo ou do projeto que eu estiver fazendo, vai me exigir muito essa questão de ventilação. Então, o que, que eu fiz? Falei assim, bom, eu vou tentar entender como é que funciona essa controladora. Tá? Agora, a partir daí, vocês vão acompanhar o passo a passo aí comigo. Depois, já sabendo, já eu fazendo isso, eu vou perder a garantia da controladora, dos demais produtos, isso sem problema. É que nem eu falei, o intuito meu aqui é eu criar minha própria solução sem que atrapalhe o meu fluxo de trabalho, né? Então, como eu tenho 2 controladoras, então o que, que eu fiz? Vou abrir uma controladora, vou tentar entender, né, como é que funciona mais ou menos o bloco de funcionamento dela ali interno. Né? Então eu cheguei à conclusão que o quê? Essa parte aqui
faz a regulagem para 4.4 volts, né? Já fiz todas as aferições aqui. Aqui seria o MOSFET para o controle das fãs, né? Para ligar e desligar as fãs. Aqui nós temos a parte de RF, tá? Essa parte aqui, isso aqui é um CI de RF, porém, né, procurando pelos datasheets dos comuns do mercado, ele está ao contrário, né? As pinagens estão ao contrário dos comerciais que utilizam hoje em dia, né? Então eu cheguei à conclusão que isso aqui praticamente foi produzido a pedido, né? Tem um cliente fixo. Aí uma coisa que eu achei interessante é que a antena de RF, né, a antena de RF, ela foi feita diretamente na PCB, né? Porque uma coisa que eu achei legal do controle da Rise Mode é porque ele não depende de você apontar, né, o IR. Isso aqui é o controle dela, tá? Então ela é por RF, não é por IR. Então evita de você ter que ficar apontando, ter que deixar algum ponto ali para poder pegar o sinal e mudar. Então, ok, aqui é a parte lógica, né, onde tem o código que roda, que controla tudo aqui, tem os efeitos armazenados. Aí nós temos aqui um pequeno SOT, SOT 236, tá? Que para mim, eu procurei todos os datasheets aí, parecido, o código não bate com nenhum, então também foi produzido de acordo com o cliente, né? Alguns componentes já são feitos dessa forma, mas para mim isso aqui eu acho que é um NPN e um PNP no mesmo encapsulamento. Posso estar enganado, mas para mim eu acho que é um componente parecido com isso, né? Porque ele recebe o sinal que vem do microcontrolador e manda para o data, né? Aí o mainboard passa por ele e manda para o microcontrolador. Então, para mim, ele é um NPN-PNP, né? Pelo que eu consegui verificar isso daí. Procurei pelo código da placa para ver se achava alguma coisa, não encontrei nada, né? Então, vamos falar aqui sobre a PCB agora. A PCB ela é uma PCB bem fina, né? Bem frágil. Se eu não me engano, isso aqui deve ser ponto .8 ou até ponto .6. É muito fina mesmo essa PCB. Geralmente as PCBs que eu fabrico aqui, vocês já conhecem, ela chega a 1.6, né? Essa aqui é as PCBs que a gente manda fazer com a JLC PCB. Então elas chegam aí a 1.6. Então agora qual que vai ser o meu passo agora aqui? Eu vou tirar o microcontrolador, né? Porque eu quero saber o que? Eu preciso mapear esses botões. Eu vou usar o próprio controle, né, para poder controlar a nova controladora que eu vou fazer. Então eu já mapeei quais são os pinos aqui que eu tenho que utilizar. Então agora o que eu faço? Eu vou soltar o microcontrolador daqui e vou fazer um esqueminha, vou fazer um código com o Arduino para a gente poder mapear esses sinais. Bom, agora o que eu fiz aqui? Eu soltei o CI de RF, né? O CI de RF não, soltei o microcontrolador, soldei um fiozinho aqui na saída aqui do sinal do CI de RF, mandando para a porta digital 2 do Arduino, né? Criei um código aqui, deixa eu reduzir aqui. Criei um código para a gente poder agora saber o que é cada botão desse controle, né? Vamos enviar aqui o código. Código enviado, captura de RF, beleza. Agora o que eu vou fazer? Aqui no controle, vocês vão verificar aí no monitor serial, que agora eu vou apertar o botão ON. Então, esse é o sinal do botão 1. Tá? Termina com SS, o botão alto. Ele praticamente segue quase a mesma linha, né? Só que termina ali em LS. O código ele vai mudando de botão para botão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando agora qual que é a função de cada botão. Então, vamos aqui, ó. S+, M+, brilho para cima, S-, M-, brilho para baixo. Agora vamos aqui para esses botões. Então aqui nós temos vermelho, verde, azul, amarelo claro, amarelo, âmbar, laranja, ciano, azul escuro, rosa, verde e branco.
Então agora vamos ver aqui no monitor serial, nós temos aí uma sequência, né, que termina ali. Então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Então a cada seis linhas é um botão desse, né? A cada seis linhas ali que ele mandou, então, ou seja, um comando ele envia seis linhas direto desse comando, tá? Então agora em cima disso aqui a gente consegue escrever o nosso código. Então agora vamos trabalhar em cima do código. Bom, então aqui no código aqui, né, primeira coisa que eu fiz aqui, eu adicionei aqui a biblioteca FastLED, né, porque com ela ali nós já temos alguns efeitos que nós vamos poder trabalhar aí, tá? Adicionei EEPROM, porque é claro, quando eu selecionar uma velocidade, um brilho ou um efeito, quando eu desligar e ligar o computador, ele vai ter que ligar no último efeito aqui. Essa parte aqui, depois nós vamos conversar o porquê que eu coloquei isso daqui. Para quem já entende de programação e código, sabe o que isso aqui significa, mas para quem não sabe, depois eu vou explicar. Então aqui eu coloquei o RFPin, data, aí agora depois também vou explicar por que eu criei data, né? PWM para fãs, né? E o número de LEDs. Eu contei, cada fã ela tem 16 LEDs. Então nós temos que trabalhar com isso daí. Aqui são os estados, tá? Fiz a declaração aqui dos estados, a questão da EEPROM, né? Onde ela vai salvar, onde ela vai carregar o estado. Os códigos de RF, né? Então aqui nós temos aqui os códigos de RF que foram gerados lá no outro código que fizemos, né? Então a gente tem aqui on, auto, off, S+, S-, M+, M-, B+, e B-. Então aqui nós temos o código aqui, que cada um vai mandar e esse código vai interpretar. E também as cores fixas, né? Que nós fizemos lá do vermelho, verde, azul. Então tá aqui. Aqui foi feita a parte de captura, vamos aqui para a parte que interessa. Tá? Os efeitos. Lembra que eu falei para vocês que eu utilizei uma biblioteca, né, a FastLED, onde a gente consegue ter aí alguns efeitos bacanas aí. Então no total aqui está aparecendo aqui, efeito total 47, só que na realidade nós temos 48, porque começa a contar a partir do zero. Então é do 0 a 47, eu consegui cadastrar 48 efeitos. Poderia ter colocado mais, poderia, mas eu preferi deixar aqui. Então aqui tem do case 0 até o case 9, nós temos as cores sólidas, né, até o case 11, quer dizer, são 12 cores sólidas, né, conforme o controle. E aqui são os efeitos. Então aqui eu fiz o Rainbow horário, hélice vermelho, branco e azul. Então aqui eu fui selecionando e fui deixando declarado aqui os efeitos que foram colocados. Tá? Então criei bastante efeitos aqui. Aí ficou um código um pouquinho extenso e tudo mais. Vamos avançar bastante isso aqui. Aqui o Galaxy, esse Galaxy aqui, particularmente, eu gostei muito. Né? Temos fade. Eu fiz o fade para todas as cores, né? Para deixar legal isso daí. Aí chegamos na parte do Void Setup. O Void Setup ficou bem curtinho, né? O nosso setup ficou bem curto, né? A nossa Void Loop, que é essa, já ficou um pouco mais extensa, né? Que daí tem a questão de monitoramento. Também fiz a parte para poder monitorar algumas coisas aqui. Então acabou que eu precisava ter um retorno, né, do que eu estava fazendo e o que estava chegando. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o código, tá? E também vou colocar junto aqui para rodar o código com uma fan ligada junto com esse código para a gente poder testar. Pronto, compilamos o código. Então esse é o primeiro efeito, né? Depois que compilamos aí o código aí, né? Então se eu colocar em modo alto, ele vai passar por todos os efeitos, né? Notem aí que pelo monitor serial ele aparece, né? O efeito que ele está fazendo.
Aí tá no alto 4, então assim, ele vai mudando o efeito e vai mostrando ali, ó. Foi pro automático 5. Então vamos selecionar alguns efeitos aí. Vamos avançar manualmente para não demorar muito. Então vamos aqui para o efeito 7, né? Já não está mais em modo alto. Efeito 8, 9, que ele vai passando por todas as cores, ó. Aí fica só em uma cor. Aí ele vai fazendo esse sistema aí só com uma cor, né? Sem trocar, fazendo efeito aí, seguir o LED, né? Seria o cometa na realidade. Beleza? Essa parte aqui nós vamos passar por todas as cores fazendo o mesmo efeito. Aí branco. Aí nós temos esse outro efeito. Passar por todas as cores fazendo esse efeito. Branco. Agora troca. Isso aqui é o Fire, né? Que é o chama, né, para imitar uma chama. Esse aqui é o Galaxy que eu falei, que particularmente eu gostei muito do Galaxy. Tá? Nós temos os fades, né? Esse aqui vai fazer fade. Então ele vai fazer fade em todas as cores. E aqui ele retorna para o efeito zero. Lembra que eu falei para vocês que eu adicionei, né? Eu tenho um pino data e um pino data R, porque assim, eu tenho algumas fãs que elas estão nessa posição, né? Porém, eu tenho algumas fãs que estão na posição contrária. Então, ou seja, ele de frente, ele está em sentido horário. Ele de costa, ele está em sentido anti-horário. Então, isso o que eu fiz? Eu apenas adicionei um pino a mais, que depois eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Então, aqui estamos no pino data R, né? Eu tirei do data e passei para o data R. Então, agora ele está girando. O cooler ele vai estar ao contrário, porém girando em sentido contrário. Então, essa parte do código. Então, aqui o que eu fiz? Eu mapeei todos os botões, né? Eu posso trocar. Então, se eu apertar vermelho, ele vai ficar vermelho. Se eu apertar verde, ele vai para verde. Então, todas as cores que eu apertar aqui vai funcionar, né? Tanto no data quanto no data R. Tá vendo que interessante? Então, eu consegui pegar todas as cores do botão, consegui mapear todas as funções do controle, tá? E joguei no código do Arduino. Agora, depois que nós fizemos isso aqui, então agora nós precisamos projetar a nossa PCB. Bom, aqui para fazer o projeto da PCB, estou utilizando o software da EasyEda, né? No meu caso, estou utilizando o EasyEda Pro. Todos esses softwares da EasyEda são gratuitos, tanto Standard quanto Pro são gratuitos. Vou deixar o link para que vocês possam fazer o download, né? E esse vídeo é um oferecimento da EasyEda. Então aqui vocês têm aqui o EasyEda Pro, né? E tem o EasyEda Standard Edition, né? Você tem para o Windows, para o Linux, para Mac e outros tipos de download. Tá? Então, eu vou deixar o link aí nos comentários para que vocês possam fazer o download do EasyEda e poder utilizar o software. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um Atmega 328P. Né? Aí você vai falar, pô, mas para que vai utilizar o Atmega? Né? Você poderia utilizar um microcontrolador com menos pinos, mas isso é só por um motivo. Que eu sou rica! É porque eu preciso de mais memória, caso eu quiser modificar o código, adicionar mais coisas nele, então eu tenho essa opção. Né? Porque se vocês observarem, aqui na parte da controladora RGB com RF, nós já estamos utilizando 44%, né? E temos aqui da memória dinâmica 55% já utilizado. E isso porque não coloquei todos os efeitos que eu gostaria. Tem muito mais efeitos que eu queria ter adicionado, mas ainda não adicionei. Mas nada impede que eu possa modificar o código depois. Né? Porém, para fazer ele funcionar da forma que eu quero, porque aqui no código já foi implementado a parte de PWM, né? Eu tenho o sinal DATA e DATA-R. Agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser feita essa questão do DATA e DATA-R aqui na PCB. A plaquinha eu copiei praticamente o mesmo tamanho, tá? Do tamanho da placa original, né? Da Rise Mode. E porque não sei se eu vou utilizar a mesma caixinha, se eu vou utilizar outra caixinha, isso depois eu vou ver se eu vou fazer outra na impressora 3D, se eu vou mudar. Porém, eu deixei as distâncias praticamente iguais,
né, que estava lá. Então aqui eu já tenho aqui o controle das fãs por PWM, sendo que também no controle original não estava funcionando, não cheguei a verificar o funcionamento disso, ou foi muito sutil o ajuste que não dava para perceber. Então eu fiz já um ajuste mais agressivo, né? Você consegue ver as fãs trocando realmente a velocidade, diminuindo, subindo a velocidade, enfim, e o brilho também deixei mais sutil ali para que você pudesse perceber o brilho. Então aqui adicionei um Atmega 328P. A parte de RF vou reaproveitar ali o que está no circuito original, tá? Até a parte aqui, deixa eu virar aqui a plaquinha aqui, ó, até a parte do RF, tá? A antena, eu copiei exatamente a curva, tá? Comprimento, tudo igualzinho que estava na placa original. Né? Porque se funciona bem lá, para que eu vou querer reinventar a roda? Então, praticamente eu fiz o mesmo formato, né, da antena aqui no software da Ezieda. Eu só fiz a trilha ali para poder fazer o zigue-zague tudo certinho, mantendo o mesmo tamanho, comprimento, tudo certo, para ficar igual ao que estava lá na plaquinha. Porque se está funcionando, não vou mexer. A única coisa que eu coloquei que tem um reset na placa, aí esqueci de voltar lá atrás lá com vocês. Vamos só dar uma olhada aqui na parte do código. Ele foi adicionado um watchdog, né? Aqui tem a biblioteca que é LWDT, que seria o watchdog. Por quê? Na placa original da Rise Mode, o que estava acontecendo? O software é um bug de software, tá? Não sei se está corrompido, o que ocorreu, mas porém nas duas placas está dando da mesma forma. Ele para de funcionar fan, ele para de funcionar tudo. Então, se eu só ligo ele, eu não mexo no controle, dá aquela bugada no RGB, né? Ele fica travado depois, mas as fãs continuam. Se ela para, eu tenho que desligar e ligar a controladora. Então, eu já coloquei um watchdog no código, para quê? Para que ele faça esse reset automático, né? Ah, mesmo assim, foi lá, se futuramente deu algum problema no meu código, eu tenho um botão reset físico, mas eu automaticamente já coloquei isso no código. Então, boa parte das coisas que estão aqui, né, eu só esperei o que era na placa original. É claro, fiz a trilha do meu jeito, né, fiz os cálculos da trilha do meu jeito, não coloquei, né, plano terra, igual está na outra placa, também ela não tem o plano terra e também não coloquei nessa daqui. Tá? E aqui nós podemos ver aqui basicamente como é que vai ser, né, essa questão da PCB. Vamos esperar ela carregar aqui, 3D dela. Está demorando um pouquinho mais. Aí apareceu. Então tá aí. Essa aqui vai ser a nossa plaquinha. Tá? Observem bem aí a anteninha, né, do RF que eu falei. Aí agora aqui do data para o data R, né, que aqui nessa parte que vai ser o data, né, e nessa parte de cima aqui nos outros 5, eu quero selecionar se ele vai ser data comum ou se ele vai ser data R, né, seria o data reverso. Faz o sentido, aqui vai estar no sentido horário e ele vai estar rodando no sentido anti-horário, porque eu vou ter que inverter algumas fãs. Vou ter não, já estão inversas algumas fãs. Então, isso aqui elimina aquela parte visual que eu vejo todo dia. Umas fãs girando no sentido horário, outras girando no sentido anti-horário. Então, isso me dá um pouco de toque. Então, por conta disso, eu criei esse pino data e data R para que eu possa fazer essa comutação, né? Com um jumperzinho, eu mudo ali. Ah, poderia ter colocado uma chavinha? Poderia, mas eu resolvi não fazer isso. Resolvi colocar por jumper, né? Mantive aqui o mesmo transistor MOSFET, né, para controle das fãs. Que nem eu falei, eu reaproveitei a parte de RF, né? Eu vou reaproveitar a parte de RF idêntica ao que está lá na outra placa. Então, eu só fiz o projeto de acordo com o que está lá na outra placa. Eu fiz aqui, né? Sem precisar ter que ficar reinventando nada, sem precisar ter que ficar recriando alguma coisa aqui. Então ficou dessa forma, gostei bastante, né? Então depois disso daqui agora eu vou mandar produzir para depois quando chegar poder fazer a montagem. Então se você já está gostando do que foi feito desde o início, desde a parte de identificação do problema,
né, até a parte que nós conseguimos mapear os botões, criar um código próprio nosso para poder rodar, fazer um controle do ARGB, né, se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha aí, né, ative o sininho da notificação para que você não perca o próximo capítulo, que vai ser nós recebendo as plaquinhas e fazendo a montagem, já testando na prática isso daí. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.